Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui de Direito do Consumidor Descomplicado. Me chamo Diogo Coelho, sou advogado especialista em Direito do Consumidor e quero trazer para você aqui maneiras de você não perder o seu salário em razão de uma dívida. Você pode dizer assim, Diogo, mas dívida demora para penhorar, existe um processo, se achar dinheiro, mas uma coisa importante. O STJ acabou de decidir que, apesar de existir um artigo na lei dizendo que não pode penhorar salário, que é possível penhorar uma parte do seu salário. E o que é penhorar? É possível o juiz dar um comando para o Banco Central via Bacen-Jude, que é o nome desse sistema, e através desse comando o juiz mandar bloquear uma parte do seu salário por uma dívida que você fez e não pagou. Você pode até dizer assim, mas isso demora muito, isso não vai acontecer, o valor é pequeno, mas é importante que você conheça o seu direito e não fique preso a uma dívida. Por quê? Judicialmente, uma dívida que é R$1.000, ela pode chegar a 10 mil, 15 mil, 20 mil, depende dos juros, correção monetária, honorário do advogado, do banco que você vai ter que pagar, tudo isso por causa do processo judicial de uma dívida que você poderia ter resolvido. Então, eu quero dizer para você hoje aqui, a Lei 4.871 de 2021, a famosa, já chamada Lei do Superendividamento, que incluiu artigos tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto artigos também lá no Estatuto do Idoso. Essa lei traz algo que eu posso dizer que é ouro. Por que é ouro? Porque é algo muito precioso que está lá no artigo 54, que é quando o banco não explica para você. E aí eu te pergunto, quando você foi lá, fez um empréstimo, pegou o dinheiro no banco, o banco te explicou tudo que tinha estava composto naquele dinheiro que você pegou emprestado? Você sabe quanto de juros você está pagando? Você sabe quanto de correção monetária você paga? Quantos encargos tem ali naquele contrato? Se você pegou 20 mil reais, você sabe quanto de dinheiro veio na sua mão? Então, o artigo 54, estabelecido por essa nova lei, em razão no Código de Defesa do Consumidor, esse artigo ele traz algo de muito benefício para você, que é, se você não tiver sido explicado sobre os juros, sobre a correção monetária, sobre os encargos financeiros, tudo aquilo que está em volta do contrato, que não é o dinheiro efetivamente que você pegou, você tem direito de judicialmente. Por isso que você vai precisar de um advogado. E aí, a lei diz, você tem direito de judicialmente brigar para não pagar todos esses encargos. Imagina você, pegou 20 mil reais, mais de 5 mil reais eram encargos desse contrato, e judicialmente você conseguiu não pagar isso. E aí você me pergunta, mas o que tem a ver com penhora de salário? Nós vamos chegar lá. Então, quando essa lei é criada, e esse artigo ele traz esse benefício para o consumidor, porque o legislador sabia que os bancos, muitas das vezes, não explicam nada. Você que me ouve agora, eu tenho certeza que se você já pegou o dinheiro em banco, você não sabe o que efetivamente você pagou naquele empréstimo. Talvez você saiba quantas parcelas foi. E talvez você pense assim, esse juros é abusivo. Porque você acha que foi muito caro. Só isso. Você não sabe quanto de encargo. Você não sabe quanto de correção monetária. Você não sabe. Então, por isso, esse artigo 54, ele trouxe para você esse grande benefício de judicialmente você buscar que isso seja incluído. O que isso tem a ver com penhora de salário? Porque a penhora de salário ela está vedada pelo Código Civil. Mas o tribunal, lá de Brasília, Superior Tribunal de Justiça, disse que, em determinados casos, em algumas situações, não a totalidade, mas uma parte do seu salário pode ser penhorado. Até 30%, em alguns casos 10%, em outros casos 20%. E agora você é um trabalhador que trabalhou para buscar esses valores, você tem agora uma decisão judicial que manda pegar uma parte do seu salário.
Como você discute isso? Por meio da lei do superendividamento. Com um advogado que vai buscar. E aí, eu quero falar de muito antes disso. Porque nós brasileiros temos o pensamento de deixar tudo para a última hora. Ah, se piorar, eu apresento uma defesa. Mas eu quero trazer para você essa opção, que é, em razão de você não ter sido esclarecido por essa questão contratual, você ingressar com uma ação antes que a empresa faça um processo contra você. Porque se você ingressar com a ação, é diferente de você estar se defendendo na ação que o banco fez contra você. Então, se você luta primeiro, se você expõe primeiro diante do juiz a sua necessidade, que isso foi uma dívida de cartão de crédito, que foi uma dívida de consumo, que você comprou itens que eram necessários para o seu consumo, agora você está dentro da lei do superendividamento. Uma dívida que, além de você poder parcelar ela em até 60 meses, se for verificado dentro do processo que você não foi esclarecido sobre essa questão de juros, de correção monetária, e foi esclarecido exaustivamente, não é estar escrito juros é tanto, correção, não é isso. O banco conseguiu explicar para você, você vai ter o direito de efetivamente tirar os juros, tirar a correção monetária e ainda parcelar em 60 meses, guardando o mínimo existencial, que é para você viver, que é para você efetivamente ter o lazer com a sua família. Veja como as coisas são diferentes se você buscar primeiro, antes da empresa, fazer um processo contra você, sabendo que o STJ já autorizou. Então, os bancos já começaram a fazer demandas exaustivas contra consumidores que estão devendo, que o banco quer recuperar o prejuízo financeiro dele. Então, você, na companhia de um advogado especialista em direito consumidor, um estudioso na lei do superendividamento, vai poder trazer para você a tranquilidade de você não ter o seu salário piorado, de você não ter, de uma hora para outra, você ter parte da sua renda, o seu salário talvez já não seja muito extenso. Salário é uma necessidade que todos nós temos de ter a totalidade dele em nosso poder. Imagine agora você com 30% desse valor piorado no processo. Por isso que eu digo que a lei do superendividamento ela tem um ponto que é, podemos dizer, um ponto basilar. Podemos dizer aqui um fundamento, que é a boa-fé. Imagina você, não, excelência, ó, eu devo. Eu efetivamente peguei esse dinheiro, eu não consegui pagar, mas o banco também não me explicou como é que funcionava tudo isso. Então eu estou apresentando aqui essa ação por meio do meu advogado, com base na lei do superendividamento, demonstrando a minha boa-fé de pagar. Porque quando você sofre uma penhora e vai se defender com base na lei do superendividamento, a questão da boa-fé já fica um pouco esclarecida, porque talvez você nunca quis pagar, né? Agora que o seu salário foi piorado, agora que encontraram um bem seu, agora que você ficou sem um recurso financeiro, você decidiu se defender. Então, isso é que podemos chamar o ouro da ação do superendividamento. Você tem ali um procedimento para buscar judicialmente que o banco exclua todos os juros, toda a correção monetária, todos os encargos daquilo que você pagou indevidamente. Se nós combinarmos ainda com outros artigos, se for verificado dentro desse contrato que alguma parte foi paga, você vai ter direito ainda de uma devolução em dobro. Se for verificado que esses juros, encargos, correção monetária foram pagos indevidamente, ainda vamos lembrar do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que diz que se você pagar indevidamente um valor, você tem direito a repetição em dobro desse valor indevidamente pago. Além de excluir, você vai ter um valor a receber do que você pagou indevidamente e ainda vai ter a possibilidade de negociar esse valor com o banco.
Então, a advocacia, ela se pauta por meio dos procedimentos legais. A advocacia se pauta por meio da lei que trouxe esse benefício para o consumidor efetivamente estar resguardado de uma situação que os bancos efetivamente querem morder uma grande fatia do seu salário. Essa é a grande verdade. Por isso que a minha advocacia é contra bancos. Porque eu penso em você, trabalhador. Em você, consumidor, que foi... O banco foi lá mas ele pegou o seu salário. Além do mais, esse artigo ainda vai dizer que pode ser verificado danos morais e perdas de danos. Ah, doutor, mas como será danos morais no caso desse? Se você teve um nome negativado em razão disso, o seu nome foi parar cadastros restritivos de crédito, SPC, Serasa, cadastro restritivo do Banco Central, tudo isso é um gerador de danos morais, com toda certeza absoluta. É um gerador de danos morais. Então, esse é um grande benefício que você, consumidor, tem para se antecipar. A palavra aqui é essa. Eu vou me antecipar ao problema. Porque o Tribunal de Brasília, repito, Superior Tribunal de Justiça, o tribunal está lá em cima e abaixo está o tribunal do seu estado, está o tribunal do meu estado, que fala aqui do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o Tribunal de São Paulo já começou a utilizar essa jurisprudência. E diversos tribunais do país. Então eu quero trazer para você aqui uma matéria para antecipar. Quero trazer essa matéria aqui para preservar a sua integridade financeira. Esse é o caminho dessa ação. Essa ação aqui não é para valorizar a pessoa que está devendo, mas é uma ação para preservar a sua integridade financeira. E preservando a sua integridade financeira, com toda certeza, também será preservada a sua integridade física, a sua integridade mental. Porque imagina, você, com o seu salário penhorado, imagina como é que vai estar a sua família. Imagina como é que está as contas do seu mês. Você abriu lá e não tem nada. Você abriu lá e não tem dinheiro nenhum para você pagar a sua conta de luz, para pagar a sua água, para comprar as compras do mês. Então, isso daqui é uma forma de você se antecipar. Não adianta a gente falar assim agora, reclamar mais. Isso, não. Já existe uma dessa decisão do STJ. Não tem mais como recorrer dela. Então, a penhora do salário, ela vai acontecer. Em algum momento, ela vai chegar na sua vida. Não adianta fugir. E o seu salário cai no banco, né? Não tem como você fugir disso. A forma, na verdade, eu vou repetir. A forma de você não fugir, mas vencer esse problema é ingressar uma ação com base na lei do superendividamento. Uma ação para discutir as falhas que esteve nesse contrato com base na lei do superendividamento, que além disso tudo, além de retirar boa parte daquilo que você está devendo, o que você já pagou, se tiver incluído em juros, correção monetária, que são indevidas, você pode receber em dobro, pode se verificar até uma questão de dano moral por causa disso, e o dinheiro que você ganhar de dano moral você reverte para o pagamento, e todas essas questões estão resolvidas na sua vida. Eu falo aqui hoje para você resolver as questões da sua vida. Não adianta você ficar com um pensamento, não, amanhã eu pago essa dívida. As dívidas só crescem. Você sabia que eu recebo muitas perguntas assim, doutor, mas o cartão de crédito está me cobrando juros todo dia. É isso mesmo. Os juros do cartão de crédito são diários, é isso mesmo. A dívida cresce de cartão de crédito todos os dias, todos os meses, todos os anos. Então imagina, se você começar a dever o seu cartão de crédito R$1.000 hoje, com toda certeza, daqui a um ano ele já está mais de R$40 mil, com toda certeza. Então, essa é uma solução jurídica que eu estou apresentando para você. É uma solução para que você não tenha o problema de, assim, depois que já está tudo quase que perdido, aí você pode dizer assim, mas numa eventual ação eu posso me defender? Pode. Mas olha o transtorno que isso já causou. Quanto tempo? Pode-se conseguir um liminar? Pode. Mas quanto tempo? Se o processo já existir, estamos aqui para combater o processo com base nessas mesmas informações. Combateremos com toda certeza. Mas se ele não existir, o melhor caminho é você buscar esse caminho que eu te falei aqui, para que efetivamente você tenha segurança e tranquilidade
para pagar os seus débitos. Eu sei que você quer pagar. Eu sei que o débito foi construído por você e você quer resolver esse problema. Imagina um débito que era de 10 mil, tirou juros, correção monetária, isso e aquilo, você conseguir pagar 3, 4 mil reais, 30%, 40% do valor. Pensa nisso, pensa nisso. Então é isso que eu quero deixar para você aqui, quando você vê esse vídeo. Existe uma forma de você não ter o seu salário bloqueado em razão do processo judicial. E esta forma está dentro da lei do superendividamento. Essa lei é uma lei nova. Essa lei é uma lei muito específica. Então, por fim, eu deixo para você aqui que, se você vai buscar esta solução, procure um advogado que está envolvido nessa lei. Busque um advogado que está imerso no estudo dessa lei para que você tenha o seu problema resolvido. Muito obrigado por me assistir.